Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudamos as parábolas, os ensinamentos de Jesus e vamos buscar alguns apontamentos que encontramos em Mateus, que é o primeiro dos evangelhos, né? São 4 evangelhos oficiais, digamos assim, que nós temos no Novo Testamento. O primeiro é de Mateus. E pelos estudos, né, sabe-se que esse evangelho surgiu entre 80 e 98 DC. O evangelho de Mateus é o mais didático, completo e judaico dos que compõem o Novo Testamento. Mateus, também conhecido com o nome de Levi, era coletor de impostos. Foi com suas primeiras anotações que o recém-convertido de Paulo de Tarso leu sobre aquele que revelara a verdade nas imediações de Damasco, tendo escrito para cristãos oriundos do judaísmo, centra-se em mostrar como as escrituras se cumprem na pessoa e na obra de Jesus, o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Genealogia do Cristo, fatos que antecederam e eventos que se seguiram ao seu nascimento, início de sua vida pública, o Sermão da Montanha, prodígios, parábolas e pregações, o anúncio do reino de Deus, crucificação e ressurgimento. Essas as informações que nós encontramos em Mateus, né? Então, Mateus, por ter sido ali o primeiro evangelho, e ele traz ali o evangelho escrito para o judeu, né? Para o judeu. Então, a sua preocupação maior foi provar ao seu povo que Jesus era o Messias. E há passagens muito, muito interessantes no evangelho de Mateus. Uma riqueza de detalhes, né? Ele era muito culto, e ele escreve aqueles primeiros ensinamentos ali logo que Jesus, quando Jesus estava e depois Jesus parte, tanto que muito pouco tempo depois, Jesus havia sido crucificado, Paulo chega a Jerusalém e quando vai na Mansão do Caminho para fechar a Mansão do Caminho, né? Porque ele não admitia aquilo que estava acontecendo, é dado a ele os pergaminhos, né, de Mateus, e ele lê os textos de Mateus. Então, Mateus escreveu logo, mas sugere-se que no decorrer do tempo, os seus discípulos, digamos assim, aqueles que estavam junto a ele, foram compondo o evangelho, enriquecendo o evangelho com detalhes, com lembranças, não é? Então, isso é uma sugestão, uma ideia dos estudiosos, mas para nós o que importa é analisarmos hoje uma das passagens do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é riquíssimo. Ele vai do capítulo 5 ao 7. Não é tão grande assim, mas é de uma riqueza, é como se fossem páginas, páginas e páginas, tal a riqueza que temos nesse código de conduta que Deus deixa nesse, Jesus, aliás, que Jesus deixa neste momento em que ele se encontra com todos aqueles que o ouviam no Monte das Bem-aventuranças. E nós vamos analisar hoje um tema muito sensível, que é não servir a dois senhores. Abandonar-se à providência divina. Então, não servir aos dois senhores, o apego aos bens terrenos, né? O apego aos bens materiais, Deus e o dinheiro, como ele fala ali no versículo 24, no capítulo 6. Então, o que ele coloca? Ninguém pode servir a dois senhores.
Com efeito, ou odiará um e amará outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Muito boa essa explicação aqui, porque nós falamos não servir a Deus e a Mamon, e às vezes não entendemos exatamente o que quer dizer, servir a Deus e ao dinheiro. Então, não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Mas é um tema muito sensível, porque os bens materiais fazem parte das nossas experiências. Então, vamos ver deste estudo se conseguimos compreender melhor. Os ensinamentos desse versículo são, de certa forma, uma continuidade das ideias expressas nos versículos 19 a 21, que esclarecem a importância de não se acumular tesouros que a traça e a ferrugem destroem ou que os ladrões possam roubar. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. No capítulo 6, versículo 19, temos isso em Mateus, como ensinamentos trazidos por Jesus. A questão do apego aos bens materiais é poderoso desafio que pode impor sérios obstáculos ao processo evolutivo do ser humano, sobretudo quando o homem se deixa governar pelo materialismo, agindo como se não houvesse continuidade da vida além da existência física, ou que o espírito se desintegra com a morte do corpo físico. Aqui é muito importante nós compreendermos, porque o que está sendo dito aqui pelos estudiosos, pelo professor, é um livro organizado, pela Marta Antunes, trazendo passagens do professor Severino. Então, o livro chama-se O Evangelho Redivivo, livro 2, num estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus, feito pela Federação Espírita. Mas é muito importante nós compreendermos que, quando ele fala aqui, a questão do apego aos bens materiais é poderoso desafio que pode impor sérios obstáculos ao processo evolutivo do ser humano, sobretudo quando o homem se deixa governar pelo materialismo. Ele não está falando quando o homem é materialista, ou seja, aquele que só acredita na matéria, aquele que não acredita que há muito além da matéria, que há muito além daquilo que os seus olhos da carne alcançam. Ele não fala desse materialista. Ele fala quando nos deixamos governar pelo materialismo. Então, nós podemos até nos entender, nos compreendermos como cristãos e estarmos nos deixando governar pelo materialismo. Por isso que esse estudo é muito delicado, muito sensível, e vamos tentar, de alguma forma, aprofundar para nós, Para nós, o que Jesus espera, quais são os nossos propósitos na encarnação. Por outro lado, o apego a qualquer coisa ou pessoa não é atitude saudável, pois revela processo de aprisionamento, de dependência. Então, há pessoas totalmente desprendidas, das coisas materiais, mas que canalizam isso para o apego às pessoas, criando dependências e, portanto, alguém que se sente escravizado. Na verdade, nada possuímos em termos de bens materiais, ensina o Espiritismo. Somos meros usufrutuários dos meios e recursos divinos disponibilizados por Deus para impulsionar nosso progresso intelectual e moral. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à vontade, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente
desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões, o que faz a riqueza escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. O homem só não possui plena propriedade. Então, agora uma passagem que está na doutrina, né? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente o usufruto. Que possui ele, então? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isto é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, porque aquilo que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Então, aqui nós encontramos, né, no corpo da doutrina. Ao fazer uma breve análise do versículo, ninguém pode servir a dois senhores, com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Essa passagem nós encontramos em Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Destacamos as seguintes palavras-chave: senhores, Deus e dinheiro. Então, nessa passagem nós temos senhores, então não pode servir a dois senhores, Deus e dinheiro, ou seja, servir aos senhores Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Então, destacamos as seguintes palavras-chave: senhores, Deus e dinheiro, as quais demonstram de imediato que a dualidade Deus-dinheiro são incompatíveis, porque não se pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Esse versículo é a conclusão ou aplicação das palavras de Jesus sobre os tesouros, a luz e as trevas. O homem que cuida das coisas espirituais procura apenas um tesouro, isto é, o tesouro dos céus. Busca também conservar, visão boa, visão que não enxerga duas imagens. Jesus demonstra que não somente é difícil alguém ter visão singela, embora isso alcance o alvo espiritual do ser humano, mas também que é totalmente impossível alguém obter esse alvo se tiver a visão dupla. Finalmente, o homem será fiel a um ou ao outro senhor. O senhor que finalmente obtiver a fidelidade do homem terá ao mesmo tempo o amor deste homem. Emmanuel apresenta sábias considerações a respeito do dinheiro, úteis à nossa reflexão. Então vamos ver essa análise de Emmanuel. Ele tem um livrinho especial sobre o dinheiro, né? Por quê? Quando nós falamos aqui que vamos odiar um ou outro, nós temos que compreender que o dinheiro é bênção. O dinheiro é bênção. Se nós pararmos para pensar o bem que o dinheiro faz, não podemos entender esse odiar ao dinheiro, mas nós temos que entender o que Jesus quis dizer. Quando o dinheiro nos governa, e não quando ele nos faculta oportunidades.
quando somos governados, escravizados por ele. Esse é o grande ponto. Mas vamos ver o que Emmanuel nos traz. Não digas que o dinheiro é a causa dos males que atormentam a terra. Não digas, ele está dizendo. Se contemplas o firmamento, aceitando a sabedoria e a grandeza cósmica, e se te inclinas para a flor do valado, crendo que a infinita bondade nola o ofertou, não ignoras que a providência divina criou também o dinheiro de que dispões. Dinheiro, na estrutura social, é comparável ao sangue no mundo orgânico, circulando garante a vida e parado acelera a morte. Valores amoedados, sejam em metal ou papel, são sementes de realização e alegria. E observe-se que ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos através do trabalho honesto. É por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro para pedir-nos emprego e direção. Dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele, a benefício de quantos te partilham a caminhada, e estarás em conjunção incessante com o suprimento divino que te abençoará a prosperidade e te resguardará a presença na terra por fonte viva do eterno bem. Então, é uma questão de como entendemos o dinheiro nas nossas vidas e que uso fazemos dele ou o que a falta dele nos traz, né? Então, como o dinheiro tem um papel significativo nas nossas vidas, porque nós lidamos com dinheiro todos os dias. Embora praticamente não coloquemos mais as mãos nas cédulas, mas lidamos com o dinheiro, ou com o valor, né? Com o valor o tempo todo, porque necessitamos, né? Das coisas materiais, naturalmente, que são compradas e são pagas. Então, isso faz parte das nossas existências, das nossas vidas aqui no meio social. Daí a necessidade de entendermos profundamente o que esses ensinamentos estão nos falando, o que Jesus nos passou. Outro ponto a considerar é a palavra dinheiro, simbolizada por bens materiais, mas que, em algumas traduções do Novo Testamento para a língua portuguesa, como a de João Ferreira de Almeida ou a de Haroldo Dutra Dias, é substituído por mamon. É o que nós encontramos, né? Eu que leio muito do Alberto João Ferreira de Almeida, que é uma tradução, né? Ele é um português e é uma tradução bastante interessante, mas ele usa mamon, né? O Haroldo, que também há poucos anos fez ali a tradução do Novo Testamento, se debruçou sobre a língua hebraica que ele conhece, ele também usa mamon, né? Mas o significado real é dinheiro. Então, esta palavra representa a palavra aramaica, o mamon da iniquidade. Vamos ver ali a raiz da palavra. Então, o professor Severino conhece profundamente o hebraico. Então, ele está nos dizendo que essa expressão, né, significa o mamon da iniquidade, já se tornar um sinônimo dos males do dinheiro. Nos targuns aramaicos, mamon é aplicada à riqueza ou ganhos. Não há base adequada para supor que esse termo designava uma deidade pagã nos tempos bíblicos. Em outras palavras, Jesus nos demonstra a incompatibilidade reinante entre os bens materiais e os espirituais,
Realmente não podemos amar com a mesma intensidade as coisas da terra e as do céu. Insensivelmente, sem que o percebamos, começaremos a nos dedicar mais a umas do que a outras. É contra esse perigo que Jesus nos adverte. Se a nossa vontade de adquirir os bens espirituais for fraca, correremos o risco de trocá-los pelas coisas transitórias da terra. É preciso, pois, que nutramos o ardente desejo de trabalhar assiduamente para conquistar a espiritualidade, dedicando a essa tarefa nossos melhores esforços. A riqueza em si não é um mal. Isso tem que ficar muito claro. A riqueza em si não é um mal. Tanto que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se haveria um limite para a aquisição, de bens, e a resposta é: desde que seja num trabalho honesto, não há limites, Então, a riqueza em si não é um mal, mas o seu uso é que pode não ser bom. E há muitos ricos que sabem, felizmente, bem aproveitar esse instrumento de progresso concedido por Deus. É o que nos lembra Allan Kardec. Então, vamos lá. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia deduzir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não conforme o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, a riqueza é uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude dos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra e que desvia do céu o pensamento. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece depressa a sua primeira condição. Os que com ele partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, pelo fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não significa que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Não é? Então, estou me lembrando aqui de uma passagem do livro O Céu e o Inferno, em que Allan Kardec escolhe ali espíritos nas diversas condições. E esse espírito que eu estou me lembrando agora, tinha tido, era uma mulher, que vivia na nobreza, o seu marido de uma condição na nobreza ali, uma condição bastante significativa, e como tal, eu não me lembro se ele era um conde, como tal, a vida social desse espírito exigia dela uma série de comportamentos, exigências que a posição do marido conferia. Mas ela era um espírito, ela está na condição de espíritos felizes. É aquele espírito que ela soube usar a condição dela. Então, ela relata que aquele dinheiro, aquela porção que ela tinha, digamos assim, de recursos para governar tudo, ela tinha que governar tudo, mas ela governava com tal sabedoria, que uma parte, e é relatado que uma parte ainda maior do que a outra, ela reservava para aquelas questões, aquelas
aqueles trabalhos, aquelas ofertas que ela fazia aos mais necessitados. Então, ela sabia lidar com aquilo que ela tinha em mãos e de tal forma ela fazia que ela recebia os convidados ali, tudo dentro das, digamos assim, das etiquetas da época, né? Das necessidades ali da época, ela dava conta desse papel. Muito bem, aliás, é contado, né? Mas ela lidava com tal sabedoria, com os recursos, que ela reservava a maior parte para as obras de caridade que ela não conseguia viver sem isso. Então, é um exemplo de quem sabe entender que aquele conforto todo, aquele excesso todo, não foi dado simplesmente para permanecer ali entre quatro paredes, digamos assim, naquele núcleo, né? Aquilo é dado para que de alguma forma se reverta para o bem alheio. Né? Então, aqui no caso, ela como mulher, ela fazia ali os seus trabalhos assistenciais. Se fosse um homem, poderia ali, naquela época eu estou dizendo, porque hoje não importa se é homem ou mulher, né? Mas naquela época, um homem transformar isso em recursos, empregando ali aos seus, né? Que é o que devia acontecer, né? Eles deviam ter, não me lembro dos detalhes, mas eles deviam ter terras ali, e eu me lembro que eu acho que é ela, exatamente, que é relatado que ela não conseguia não pagar os trabalhadores, né? No dia correto, porque só pensar na possibilidade deles no dia combinado ali para os recursos chegarem às mãos deles, ela não concebia a ideia de que atrasasse, né? Então, realmente, é alguém que soube fazer o uso dos recursos até ali dentro daquele olhar para aqueles que lhe serviam. Porque provavelmente ela devia ter aqueles que serviam ali dentro da casa, né? Do castelo, sei lá do que, não é? Não me lembro exatamente, que ela mesma levava ali os recursos para aqueles, né? Então, sabemos que o problema não é o dinheiro, o problema é o uso que fazemos dele. Então, nós vamos continuar com esse estudo, porque não é fácil, não. Nesse mundo em que lidamos com o dinheiro diariamente, ou com os valores diariamente, sabermos usar da forma adequada, sem extrapolarmos, sem criarmos tantas necessidades supérfluas como gostamos tanto de criar. Então não é fácil, não é fácil. Ao mesmo tempo, temos lá o homem do mundo, e veio como homem do mundo. Então é claro que cada um na sua época, ninguém vai viver com uma simplicidade, sendo que vivemos numa fase com tantos recursos, recursos esses que deveriam nos ajudar até termos mais tempo, mais campo mental para canalizarmos para obras meritórias. Então vamos refletir muito e vamos continuar esses estudos profundos do Evangelho de Jesus com seus ensinamentos. Que fiquemos em paz.